Meus queridos adolescentes, minhas queridas adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um momento que o Senhor nos concede para juntos estarmos, para aprendermos mais um pouquinho de sua palavra. Nesta manhã, nós vamos estudar sobre avivamento. O título da lição de vocês nesta manhã é o avivamento wesleyano, dando continuidade à lição da CPAD, que vai falar sobre a história da igreja para adolescentes. Meus queridos, antes de nós comentarmos a lição propriamente dita, eu vos convido para orarmos ao Senhor Jesus nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, meu Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, e, sobretudo, te adoramos por quem tu és, nosso Salvador, nosso Redentor. Nesta manhã, meu Senhor, os teus servos adolescentes de tua casa, que estão neste momento a orar comigo, e estão, meu Senhor, a passar mais uns momentos de reflexão na tua palavra. Ser com eles, ser com cada um de nós que fazemos este trabalho. Pai querido e eterno, é no nome do teu Filho Jesus que nós te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, conforme a nossa lição, versículos 14 a 21. É o texto que vai nortear a nossa reflexão hoje. Por favor, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 21. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Jesus. Que texto lindo! E queria ainda ler com vocês, para ficar marcado, pois na lição de vocês tem aquele versículo de destaque. Quando nós estávamos no momento presencial, era aquele versículo que a gente memorizava e colocava todo o gás para que os outros pudessem perceber o quanto nós conseguimos aprender. O versículo que está colocado para destaque é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, bastante conhecido. Quando, no versículo 1, Paulo roga aos irmãos de Roma para que apresenteis os corpos em sacrifício vivo. Vocês lembram disso, não lembram? Pois bem, mas no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos adolescentes, nesta manhã, quando vamos falar sobre o avivamento wesleyano, só pelo título a gente já começa a questionar. Avivamento. Mas o que é isso? Avivamento, ele vem de vida. E este termo é associado a nós, na igreja, ao povo de Deus, que passaram por momentos em que parece que não tinha vida espiritual, ou que a vida estava se esvaindo, estava indo embora.
Existiam alguns avivamentos. No período da lei, teve um avivamento quando Esdras e Neemias convocaram o povo a abandonar os pecados e fazer uma nova aliança com Deus, refazer o pacto, refazer o concerto, se refazer em relacionamento com Deus. Quando nós falamos de avivamento, avivamento é isso, é mostrar que Jesus Cristo vive em cada um de nós. Certamente você já percebeu que alguns jovens, adolescentes, adultos até, não sei se o caso, até alguém obreiro ou alguma irmã que fala, que prega, que canta na igreja, mas que por algum tempo começou a esfriar, perdeu aquela graça, aquele jeito de ser crente. Pois bem, quando nós falamos de avivamento, é aquele momento de a pessoa voltar à sua origem com Deus, de voltar a ter vida do Espírito Santo, dominar essa pessoa e o caráter de Cristo ser visto em cada um de nós. Quando nós falamos de avivamento, temos também um avivamento que foi vivenciado no período dos reis, no período dos monarcas. O rei Josias, ainda jovem, ainda sem tanto entendimento como os adultos, mas de uma coisa ele ensinou a crianças, a jovens, a adolescentes, a adultos, a anciãos. Josias ensinou que um avivamento começa com a busca pela palavra de Deus, com a busca pelo relacionamento com Deus. E sendo assim, o rei Josias foi um dos reis que mais se destacou em termos de avivamento, buscar trazer o povo para perto de Deus. Já nos nossos dias, nós vivemos períodos de avivamentos. Temos pregadores de destaques que, aproximando o povo de Deus, mostraram que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e que continua a fazer prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Só que hoje nós vamos refletir sobre John Wesley. Nós estamos estudando sobre a história da igreja e vocês já passaram por momentos com a Reforma Protestante, já tiveram aulas enfatizando a igreja no período medieval, e agora a gente vai falar de um pregador já no período pós-Reforma Protestante, já no século XVIII, 1703, nasce John Wesley. Aos 17 anos, faz um curso de teologia. Deus coloca o amor à pregação da palavra no coração de Wesley, de forma que ele não se contenta a pregar somente no templo, a pregar somente na congregação. John Wesley ele é compulsionado a pregar fora da congregação, ao ar livre. É o pregador que vai levar Jesus a todos quantos estiverem próximos, e ainda levou Jesus a quem estava distante também, porque foi notório a repercussão do Espírito Santo na vida de John Wesley. E por isso o título da lição de vocês chama-se Avivamento Wesleyano. Wesleyano por quê? Porque foi John Wesley, junto com mais alguns jovens pregadores, que na Inglaterra promoveu uma volta à vida na igreja. Na Inglaterra estava havendo um esfriamento espiritual. Percebendo isso, John Wesley começa a pregar, a buscar a Deus para que isto fosse revertido. E com o passar do tempo, outros pregadores entenderam que não dava para viver como estavam vivendo, com cultos frios, meramente formais. Vai para a igreja, ora, canta, prega, vai para casa sem sentir nada. Volta do mesmo jeito que foi. Mas isso não era assim na vida de John Wesley. Ele ficou inquieto, ele ficou incomodado, e sendo assim, passou a buscar a Deus para que usasse
poderosamente. E o Espírito Santo de Deus o usou, de forma que a Inglaterra, a Europa e o mundo foi impactado por aquele avivamento. Nós, brasileiros, também recebemos as influências daquele avivamento. Mas vamos entrar nos tópicos da lição, porque o tempo não permite que a gente se alongue, tá certo? Então vamos lá. No primeiro tópico da lição, vai dizer o seguinte, que o avivamento despertou as igrejas. No momento em que as igrejas perceberam que John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield começaram a pregar com muito poder, com muita ousadia, essas igrejas passaram a se questionar qual a diferença de fulano, beltrano que prega e as pessoas se convertem a Jesus, de fulano e beltrano que prega e as igrejas são vivas, parece que Jesus está nelas. E aí foram percebendo que as igrejas faltava a oração, faltava a pregação da palavra, o compromisso com a exposição da palavra de Deus. Eu sei que vocês já perceberam, quando a gente fala de avivamento no nosso meio pentecostal, parece até que a gente está falando que todo culto tem que ter muitas línguas estranhas, tem que ter aquele fogaréu. Mas, na verdade, avivamento é trazer de volta aquele caráter de Cristo em nossas vidas. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de um órgão tornar-se vivo. Aquilo que estava morrendo, ou que pelo menos não estava demonstrando mais ter vida, agora passa a ser vivo, passa a demonstrar vida na presença de Deus. E aí, quando nós falamos de esse avivamento despertou as igrejas, muitas igrejas europeias passaram a vislumbrar novas vivências espirituais. Eu gostaria de lembrar você, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, o Senhor Jesus vai falar sobre uma igreja chamada Laodiceia. E Laodiceia achava que era rica. Laodiceia achava que não precisava de nada. E chegou a dizer, rico sou, mas foi repreendida por Jesus, porque era desgraçada, era miserável, era pobre e nu. Achava-se que tendo as coisas materiais, achando que tendo posses, riquezas, estavam plenamente abençoadas e agraciadas por Deus. Mas para Deus não era assim. Muitas pessoas passam por necessidades de avivamento. Quando nós falamos de avivamento ele pode ser individual e coletivo. A igreja pode ser avivada, mas você pode não estar avivado. Ou o contrário, você ser um adolescente avivado, eu ser uma pessoa avivada, e a congregação não ser. Avivamento, ele é pessoal e ele também é coletivo, pois nós precisamos da presença de Jesus por meio do seu Santo Espírito. Eu gostaria até de esclarecer você, que muitas vezes a gente diz assim, Jesus, vem cá me ajudar, mas ele deixou o Espírito Santo com você. Quando ele foi para o Pai, ele fez questão de deixar um igual a ele, o Santo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Glória a Jesus. Pois bem, dando continuidade, nós temos aí o tópico 2 de sua lição, que vai dizer assim, as igrejas passaram a valorizar ainda mais a pregação e o evangelismo. São duas coisas primordiais para o avivamento. A priorização da pregação da palavra e o evangelismo. Lembra que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, os discípulos foram revestidos de poder. Mas não foram revestidos para ficar em Jerusalém, aguardando as bonanças, as chaves de carro, as reformas de casa. Foram revestidos de poder
para sair e pregar o evangelho em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Chegou até aqui, chegou até você esse evangelho, chegou até mim. Nós fomos alcançados pelo evangelho de Cristo porque um dia alguém recebeu uma porção de unção do Espírito Santo para sair evangelizando. Uma igreja avivada é uma igreja que prioriza a pregação, a exposição da palavra de Deus, mas também de levar o ide glorioso de Jesus e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. O terceiro tópico de sua lição vai dizer assim: a Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram outras nações. Você sabia que com a exposição da palavra de Deus por meio de John Wesley, a legislação inglesa mudou? Foi tanta mudança que o trabalho infantil ele começou a ser visto com outros olhos. É nesse período do avivamento, nesse período pós-reforma protestante, nesse período de John Wesley sair pregando a palavra de Deus, que a escola dominical ela surge. É nesse período de pós-reforma, nesse período de avivamento europeu, inglês, que surge a escola dominical, que surge, então, o que vocês têm hoje com o ensino sistematizado da palavra de Deus. Ora, temos também um alcance de pessoas que eram marginalizadas. Você sabia que, com esse avanço da pregação do evangelho, escravos deixaram de ser escravos? A Inglaterra passou a investir na liberdade dos negros escravos. Essa influência também chegou no Brasil. E também aqui, escravos foram libertos. Nós tivemos, com o avanço da pregação do evangelho, universidades que foram criadas. Glória a Jesus, nós tivemos vários avanços sociais, mas, lembremos, avivamento não é muita zoada, não é muito barulho. Avivamento é aquele retorno à essência, aquele retorno que faz com que cada um de nós sintamos a presença de Jesus e que os outros vejam Jesus em nossas vidas. Disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa avivada, uma igreja avivada, demonstra para os outros que Jesus é presente nela, que o Espírito Santo se faz presente e opera milagres, prodígios e maravilhas. Glória a Jesus por isso. A palavra de Deus começa a arder em nossos corações, não é? Muito bem. E assim, para concluir a nossa lição, nós temos aqui um pequeno comentário sobre esse avivamento que chegou também ao Brasil. Você sabia que John Wesley, ele, quando recebe a incumbência de pregar o evangelho, ele também vem para as Américas evangelizar, vem para as Américas falar a palavra de Deus, e quando retorna à Inglaterra, ele retorna com outro aspecto, com novas experiências, e percebe que precisa ganhar alma para Jesus. Quanto mais ele trabalhava, mais ele sentia necessidade de trabalhar. Enquanto que a maioria dos obreiros pregavam 100 vezes por ano, ele chegou a uma marca de quase 800 pregações. Era um homem que pregava bastante o nome de Jesus, e muitas almas foram libertas por meio de sua vida. A lição de hoje fala de um avivamento wesleyano. Wesleyano porque veio de John Wesley, mas o avivamento que nós refletimos, que nós falamos, é o avivamento espiritual produzido pelo próprio Jesus, seja por meio de sua palavra ou pelas experiências que o Espírito Santo traz em cada um de nós. Querido adolescente, queremos nesta manhã enfatizar que nós precisamos estar cada vez mais vivos,
avivados na presença de Deus. E se te sentes frio, se te sentes morno, como a igreja de Laodiceia, eu te trago um recado. Jesus Cristo é aquele que nos esquenta, que nos anima, que nos reforça as energias. Pode ser que você esteja pensando que não dá mais, mas dá sim. Olha, lembra de Davi? Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi chegou a se pronunciar, dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. E este Deus, que nos amou primeiro, está aqui para nos dar alegria de salvação, para nos avivar, despertar espiritualmente e, sendo assim, alegrar a nossa alma. Que Deus te abençoe e que neste domingo Ele possa cada vez mais avivar as nossas vidas. É no nome de Jesus que neste momento eu já te abençoo para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu filho.